Olá, eu sou a Silvia Berenger, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos e no vídeo de hoje eu vou apresentar os requisitos adicionais do esquema de certificação FSC 22000 versão 4.1. Tá curioso? Então antes eu vou te pedir o teu like, tá? Nesse vídeo porque isso custa um segundo e faz com que o vídeo seja bem classificado e seja exibido para as pessoas que têm interesse nesse assunto. E se você é profissional da área, aproveita, se não tiver inscrito, faça a inscrição agora, porque aqui o seu conhecimento só vai aumentar, porque todos os dias eu posto conteúdo novo para você, ok? Muito bem, vamos aos requisitos da versão 4.1 do FSC 22000. Então, são 9 requisitos adicionais que eles podem ser encontrados no documento chamado Parte 2, Requisitos de Certificação 4.1. O primeiro requisito é a gestão de serviços que têm impacto sobre a segurança de alimentos. Exemplos desses serviços: transporte e armazenamento, manutenção, limpeza, controle de pragas e outros que sejam porventura terceirizados. Outro exemplo bem importante são os laboratórios que fazem ensaios e calibração. Então, onde os resultados precisam ser válidos, ou seja, naqueles parâmetros onde são críticos impactantes para a segurança de alimentos, o laboratório tem que ser qualificado a tal ponto que produza resultados válidos. Por exemplo, um laboratório acreditado pela norma ISO/IEC 17025. Fica de olho aqui no canal que eu vou fazer um vídeo para definir o que é um laboratório capacitado a entregar resultados válidos, ok? Então, quanto aos requisitos de serviço, a norma pede que eles sejam atualizados, mantidos atualizados, que sejam documentados na extensão necessária a fazer uma análise de perigos, portanto, submetê-los a um estudo da PCC ou alguma outra ferramenta de gestão de riscos, gerenciados em conformidade com as respectivas boas práticas. Exemplo, se estamos contratando o controle de pragas, que atenda os requisitos previstos na norma de boas práticas e na legislação pertinente. Que sejam também avaliados e aprovados para que realmente haja garantia que estão sendo cumpridos de acordo. E que o prestador de serviço seja avaliado e reavaliado para que seja mantido o status de fornecedor aprovado. Da mesma forma que hoje já é feito para materiais críticos, como matérias-primas, ingredientes, embalagens que são críticos para a segurança de alimentos. Também o esquema, não que isso não exista na ISO 22000, existe, mas o FSC 22000 é bastante prescritivo, ele diz com detalhe, com um detalhamento maior, aquilo que ele quer. O segundo requisito é o da rotulagem de produtos, que os rótulos devem ser conforme as normas aplicáveis do mercado-alvo para quem a empresa vai entregar o seu produto. O terceiro requisito é de defesa de alimentos. E para quem não sabe, defesa de alimentos são aquelas questões que tratam de fraude, de bioterrorismo, de atos maliciosos que tenham intenção de causar danos às organizações ou às pessoas. O esquema FSC ele se baseia na definição da Global Food Safety Initiative, a GFSI, ou Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. A GFSI define defesa de alimentos como aqueles ataques relacionados, motivados, aquilo que tem uma ideologia de causar dano a consumidores ou a empresas, quer afetar a imagem das empresas ou das pessoas. Então, por exemplo, um caso onde um alimento seja contaminado por cacos de vidro e isso atinja dezenas de pessoas. Então, o dano seria contra a imagem da empresa. Outro exemplo, alimentos serem contaminados com toxinas em alimentos que vão ser servidos em um restaurante, servidos em uma festa, com o objetivo de incapacitar as pessoas, colocá-las prostradas, adoecidas, acamadas, para que não possam sair de um determinado lugar ou não possam votar em uma eleição,
coisas do tipo. Então, tornar as pessoas incapacitadas. Isso é defesa de alimentos perante o GFSI. E ele pede que seja feita que seja feito um levantamento das ameaças à defesa de alimentos e seja feito um procedimento documentado para identificar essas ameaças e estabelecer as medidas preventivas e estabelecer também um plano de defesa de alimentos, onde essas medidas preventivas que foram levantadas para controlar, reduzir ou eliminar as ameaças sejam de fato implementadas. O outro ponto, o requisito 4, é a fraude em alimentos. Novamente, a GFSI define como ataques economicamente motivados. É aqueles que visam obter um lucro daquilo, um ganho financeiro daquilo. E enganar o consumidor e produzir um ganho. Então, eu vou dar um exemplo. Venda de alimentos impróprios ou danosos à saúde. Onde um alimento vencido teria a embalagem trocada com uma nova data, com um novo prazo de validade. Aí o consumidor vai lá, compra como se fosse um produto recém-feito, feito ontem, na verdade ele está vencido. E potencialmente pode causar um dano à saúde da pessoa que consumir isso. Mas o fornecedor vendeu, ele faturou com aquele produto estragado. Outro exemplo seria uma descrição proposital. Vender salmão criado em viveiro como se fosse salmão pescado, selvagem, pescado na natureza. Né? Da mesma forma que para a defesa de alimentos, o esquema pede que sejam levantadas as vulnerabilidades existentes, que sejam estabelecidas as medidas de controle e que seja feito um plano de prevenção, que seja ele implementado na sua organização. O requisito 5 é quanto ao uso do logotipo do esquema FSC 22000. A organização certificada tem direito de usar o logotipo, mas tem que obedecer as regras. E basicamente precisa respeitar as cores, então tem as especificações de cor. E fica bem claro a proibição do uso em produtos, rótulos, embalagens ou serviços, ou qualquer outra coisa que passe uma ideia de que o produto, o processo, o serviço é certificado. A certificação ela é da organização e não dos seus produtos. E o requisito 6, então, é sobre a gestão de alergênicos. É aplicável às categorias C, que é produtos de origem animal, vegetal mistos, perecíveis ou não. Categoria I, que é embalagens e materiais de embalagem tanto para alimentos quanto para animais. E categoria K, que são os produtos bioquímicos. Então, quanto à gestão de alergênicos, ela pede que tenha um procedimento documentado, onde sejam feita uma avaliação de riscos da contaminação cruzada, estabelecidas as medidas de controle que vão eliminar esses focos e que qualquer alimento ou produto que tenha um alergênico presente, seja rotulado devidamente conforme a legislação do país onde vai ser vendido. O item 7 é controle do meio ambiente, também aplicável às categorias C e K, que eu acabei de falar no requisito anterior, e trata do monitoramento do ambiente da produção quanto à limpeza e sanitização. Parece óbvio, né? Parece óbvio, limpeza qualquer empresa precisa ter de qualquer segmento, mas o esquema está fazendo questão nesses itens e ele pede então que seja demonstrada a eficácia da limpeza e sanitização e que esses itens sejam verificados como o requisito de verificação lá da ISO 22000. Né? Na verdade, o que se quer é garantir eficácia. O requisito 8 é quanto às formulações para alimentos para cães e gatos, que é a categoria D2. Então, quer que a formulação seja coerente com o uso pretendido do alimento para cães e gatos e que exista procedimentos para controle dos nutrientes utilizados, que esses nutrientes não causem danos à saúde de cães e gatos. Quanto à gestão de recursos naturais,
aplica-se à categoria A, que são as granjas de animais, onde são produzidos animais para abate ou para fornecimento de ovos e mel. É preciso, então, identificar os perigos, tanto à saúde dos animais que estão sendo criados, quanto à saúde pública, em caso do fornecimento dos seus derivados ou da sua carne. É preciso ter, então, a avaliação dos recursos naturais, por exemplo, a água utilizada, o solo, contaminantes do solo, água para dar de beber, água para diversos usos que não seja um meio de disseminar perigos através do meio ambiente que chegue nos animais. E sejam estabelecidas medidas preventivas para controlar, reduzir ou eliminar os perigos que forem identificados. Então são esses os requisitos. Quer saber mais sobre todos esses temas? Então fica de olho aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.